mas aqui é a família de Deus. Nós viemos nessa noite para buscar a presença de Deus, que é o Espírito. Então esquece o ouro, esquece a prata, mas que possamos receber aquilo que é mais importante de nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? E nesta noite, a palavra de Deus nesta noite é o título: lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. Jesus está voltando. A qualquer momento a igreja estará sendo arrebatada. E como é que está a igreja? A igreja, nos últimos dias, ela está correndo um grande perigo. A igreja, nos últimos dias, está vivendo algo profético, quando Jesus ele vai contar a parábola das 10 vidas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25 que eram 10. 5 eram loucas, ou seja, irresponsáveis, insensatas, não estavam vivendo uma vida vigilante, não estavam preocupados em buscar o agente, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir. Vocês hoje só estão aqui porque o Espírito Santo de Deus te impulsionou a estar aqui nessa noite. Vocês não vieram por conta própria. Creia nisso, que vocês chegaram até aqui porque foi da vontade de Deus. Foi da vontade do Pai. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. O Espírito Santo é que vai fazer essa transição do arrebatamento. Quando a igreja subir, é o Espírito Santo que vai levar. E a igreja hoje, ela está assim, ó. Preocupado com tantas coisas. Mas a salvação pegou nada. Jesus ele fala que tinha 5 virgens prudentes. Não é? Elas tinham azeite. E também a preocupação de manter o azeite reserva cheio. Porém, ainda que tinha os azeites reservas, a Bíblia diz que todas elas torcerizaram, ou seja, dormiram. Tanto as loucas, quanto as responsáveis, as sensatas, todas elas dormiram. Isso é o processo da igreja está passando por uma sonolência espiritual. As pessoas não querem mais saber do culto de libertação. A pessoa não quer mais saber de buscar pela sua família, pelo seu filho. É uma responsabilidade nossa de buscar pela nossa casa, de buscar pela nossa família. Culto de domingo, eu vou o que eu quiser, amém, a vida de vocês. Mas quando Deus arrebatar a igreja, não vai ter lágrimas que vai fazer o coração de Deus voltar atrás, vai ser triste. Então a igreja precisa se despertar, ficar ligada. E Deus colocou essa mensagem no meu coração: lembre-se do seu Criador. Nós vamos ver aqui no capítulo 2 do livro do Pregador, que é Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Vamos colocar de pé, vamos fazer essa leitura inicial em reverência à palavra de Deus. Livro do Pregador, capítulo 12, versículo 1, versículo 1. Você que está sem a Bíblia, vocês podem acompanhar através dos slides, e que você procure adquirir a sua Bíblia, porque um cristão não pode ficar desarmado. A Bíblia é a nossa arma. Diga aqui a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho nele prazer. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, estamos aqui diante da tua boca, da tua palavra. Que não seja um missionário, que não seja um homem, mas que seja tão somente a tua boca que está dentro de mim. E que o Senhor use de bondade e misericórdia para com cada vida nessa noite. Que o Senhor abra o nosso entendimento
e derrama a sabedoria do alto, para que possamos compreender a tua perfeita e boa vontade em nossas vidas. Fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, poder te assentar, tomar os vossos assentos. Amado, este livro do pregador, ele foi escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão é aquele jovem, inseguro, medo, filho do rei Davi. Davi vai deixar o trono, Salomão vai ser escolhido, e ele vai ter aquela insegurança, aquele medo. Às vezes, quando nós estamos diante de coisas novas, bate uma insegurança, bate um medo. Davi, ele conquistou território, Davi ampliou a extensão de Israel, de Jerusalém. Agora, Salomão, o jovem, ele vai assumir o trono. Deus escolheu Salomão para que o templo fosse construído. Deus não permitiu Davi a construir o templo, porque a mão de Davi estava manchada de muito sangue. Davi matou pessoas inocentes. Então Deus vai escolher Salomão. E a Bíblia vai dizer que Salomão vai oferecer 1000 holocaustos. O que é holocausto? É você sacrificar o animal, é você ter o trabalho de degolar o animal e depois queimar. Imagine queimar 1000 animais de um só dia, né? Era o costume da época. Hoje nós não temos mais esse costume, porque o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo já fez um sacrifício perfeito naquela cruz. Então não há mais motivo de estarmos sempre sacrificando, porque o Cordeiro, para qual já foi morto e ressuscitado. Então Salomão vai oferecer 1000 sacrifícios, Deus vai se agradar. E Deus vai falar assim para ele: Salomão, faça um pedido. Eu estou falando para você, faça um pedido. Aquele filme que nós vemos, pega a lâmpada a lâmpada mágica, tem um mago, sei lá como é que fala aquilo, né? A lamparina, esfrega a mão, aí vê um gênio, né? Nossa, tem 3 desejos. Tem 3 desejos. Mas Deus, ele fez isso com Salomão, tirou um desejo. E Salomão vai pedir, sabe o quê? Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para governar este povo. Olha só, né? Porque este povo não é meu. Aleluia. Este povo é teu. Vocês não são meus. Vocês são de Deus. Eu estou aqui assumindo uma missão de tempo, não sei quanto tempo eu estar aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho a responsabilidade de fazer vocês andarem em pastos verdejantes, alimentar a palavra de Deus. E Salomão vai pedir sabedoria. Pensa no homem, pensa na sabedoria que Deus vai dar para o homem. E Deus falou assim: Salomão, você não pediu riqueza. Muitas pessoas diriam que eu quero ganhar na Mega Sena. Pecado, não está ali. O justo viverá pela fé. Salomão, você poderia pedir a morte dos seus inimigos, mas como você não pediu isso, eu vou te dar riqueza e eu vou te dar tempo de paz. Não vai ter mais guerra como houve no tempo de Davi. E eu vou te dar sabedoria. E Salomão, na sua juventude, ele começou a reinar de forma sábia. Vai julgar, a primeira causa que ele vai julgar foi de 2 mulheres, que uma dormiu, sufocou o filho morreu, e ela vai lá na cara da outra, pega a criança da outra, e ele fica esse filho é meu, não é meu. E aí eles vão para diante de Salomão para ser julgado. Quem é a verdadeira mãe? E uma fala que é mãe, eu que estou, e agora? É a palavra dela contra dela. O que Salomão vai fazer? Faz o seguinte: já que o filho é dos dois, pega a espada e corta a criança no meio, e cada um fica com uma parte. Aquela que não era mãe, tanto faz. Mas aquela que era mãe vai dizer: não, meu Senhor, pode dar essa criança para ela, não faça mal nenhum. Aí Salomão: olha, você é a mãe. Então Salomão vai começar a governar com sabedoria.
E aí, com toda a sabedoria que Deus vai dar para Salomão, Salomão vai crescendo, vai amadurecendo. E ele vai começar agora a desviar do caminho do Senhor. Porque a verdadeira sabedoria que Deus ele requer de nós, que é o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E Salomão não conseguiu exercer isso. Salomão ele vai ter várias mulheres de casamentos arranjados de forma política, e com isso ele vai ter mulheres estrangeiras. A Bíblia vai dizer que ele tinha 700 mulheres, meu Deus, e 300 concubinas. Mas essas mulheres fez que Salomão se desviasse de Deus e começasse a adorar Deus, de cultura. Deus, ele abomina. Deus, ele vai dizer na sua palavra que ele não divide a sua glória para ninguém. Somente a ele que é digno de toda honra, de toda glória. Até o seu marido, até a sua esposa, até os seus filhos não podem estar na frente de Deus. Deus deve estar sempre em a nossa prioridade, a nossa frente. E em segundo lugar vem a família. E aí o Salomão vai se desviar. E agora Salomão estava apaixonado, vai namorar, vai conhecer aquela menina lá da África. Ele vai se apaixonar por ela, entre 1000 mulheres, aquela vai ser a mulher dos olhos dele. E vai escrever o livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, que ali reflete muitas vezes o amor de Deus para com o seu povo. E agora, passando os anos, Salomão já está numa idade avançada, na terceira idade, e aí ele vai escrever o livro de Eclesiastes. E o tema central do livro de Eclesiastes é que debaixo do céu tudo é vaidade. Vaidade de vaidade. Porque o que adiantou aquela sabedoria? Ou o que adiantou a riqueza na vida dele? Porque lá no final da vida dele, os passos estavam fora do caminho. Vaidade, tudo é vaidade. E aí Salomão vai escrever algo profundo, a experiência. Não é nada melhor que uma experiência, né? A Bíblia diz lá em Tito que as mulheres idosas, elas procuram aconselhar as jovens casadas. Aconselhar o quê? A amar o seu marido e respeitar o seu marido, porque tem experiência. Então Salomão, ele vai ter uma experiência tão grande, tão forte, nós vamos ver no final dessa mensagem, e ele vai deixar um conselho para nós abraçarmos de corpo e alma e espírito. Porque na mocidade nós temos aqui o David, nós temos ali o meu filho, que está ali, 16 anos. Essa idade é uma idade onde o mundo oferece muitas coisas. O mundo é muito atrativo, chama muita atenção. Eu tenho muita vida ainda pela frente para eu aproveitar. Só que Deus está dizendo, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. Peguem os anos em que você dirá, não tenho nele prazer. O que? A idade vai pegar. Não é? Eu já estou com 50 anos praticamente. Às vezes eu faço o esforço, vou quebrar o piso de manhã, né? Fico bem aqui em casa, é comum, né? Essa idade. Nós primeiro temos uma dificuldade de pegar o óculos e vamos ler aqui a escritura. A idade. Não é? E aí as pessoas ficam enfermas, porque o dia é mau, está aqui, o dia é mau. E tem pessoas que são bem-aventuradas, que têm uma velhice, sabe, nota 10, bacana. Mas por outro lado, nós temos parcelas de pessoas que a saúde está tão precária, está tão ruim, que a pessoa vive mais na
da casa dela, quando estava na casa dela, estava no hospital internado. Ou seja, lembra-te do Senhor antes de chegar esse dia. Porque quando chegar esse dia, a pessoa não vai ter mais condições de vir para a casa de Deus por próprios pés. Quantas pessoas que Deus está aqui nesse momento não estão, porque estão presos, né, a um leito, ou interditadas devido à sua idade avançada. É ou não é? Então lembra-te do teu Criador. Glória a Deus. Será que a irmã Cristina resolver ali o mistério ali? Vai, Sofia. Misericórdia. Amado, então quando a pessoa, ela, quando um dia de mal chega para ela, às vezes fica doente, internada, ou acontece um acidente, a pessoa fica ali em coma. Mas quando chega esse momento, você já fez a sua parte. Você já plantou a sua semente, você já conquistou a sua salvação. Porque o dia de mal vai chegar para todo mundo. Eu não estou aqui profetizando, é própria Bíblia. Para cada dia basta o seu mal. E Deus já está alertando, lembra? Enquanto você tem força, enquanto você tem saúde, enquanto você pode andar, vai buscar o Senhor, vai buscar a tua salvação, vai resolver a sua vida com Deus. Não espere o dia de mal chegar, porque pode ser tarde. Vamos avançar aqui. Versículo 2. Lembre-se do Criador antes que se escolher o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando você vai olhar um poema, é um poema. A natureza, o reflexo da natureza, como é bom. Quem é que gosta de ver o pôr do sol? É lindo, né? Mas quando os olhos escurecem, eu não tenho mais condições de enxergar. A vez que pegou e meus olhos ficou compulsado, perdeu a visão. Lembre-se do seu Criador antes que chegue esse dia. Quando você não poder mais ver o sol, as estrelas, as nuvens, a chuva, as nuvens, escureceu os olhos. Versículo 3. Aqui é um versículo grande que eu botei em 2 telas, dando continuidade. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e que curvarem os homens que no passado eram robustos, fortes, firmes, e as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e escurecerem os que olham pelas janelas dos seus olhos. Ele está dizendo aqui, porque hoje eu estou fora. E aqui meus filhos, né? Tem o Bruno, tem a Thalita, que tem 9 anos. Mas o guarda da casa, que esse guarda que sucumbir, ficar doente, preso numa cama, está arrependido em nome de Jesus. Então, quando temerem os fortes da casa, ou não tem mais aquela força de trabalhar por braço, a idade vai passando, nós vamos se arcando, né? E os nossos filhos, eles vão olhar para a gente. Olha só, e escurecerem os que olham, no plural, nossos filhos, as pessoas que dependem, você tem pessoas para cuidar. E quando chegar esse tempo, eles vão olhar para você e vai sentir uma insegurança. E agora? Ai, meu pai morreu, minha mãe morreu, a única pessoa que eu tinha. Mas se você lembra do seu Criador,
desfeitos, irmão. A vida é passageira. Tiago vai dizer, a vida é como um vapor que aparece por um pouco tempo, logo some. O que é a vida? Eu, 50 anos já. Ontem eu estava com 12 anos correndo, soltando um pico, mas agora eu estou aqui. O tempo voou. O tempo passou rápido. Eu ouço minha mãe dizer, eu não aproveitei nada nessa vida. Aí eu falo, mãe, a senhora já conheceu Deus, a gente pegou a sua fé para ele, a senhora busca ele. A senhora foi enquanto há tempo. Enquanto se pode estar como criança ali. E ele vai viver como idoso, né? Os dentes vão caindo, ficamos banguela, né? Ele está falando das pessoas já pegando aqui. Já viu aquela pregação que o pastor está pregando para ele mesmo? O pastor está pregando porque Deus pega, a pregação é para você e é para mim também. Eu não estou em Deus nessa responsabilidade, eu tenho que abraçar também o compromisso. Salomão, ele vai fazer uma pregação, é por isso que é o livro do pregador. Ele vai fazer uma pregação, mas ele vai fazer a pregação para ele mesmo, porque ele já está vivendo a terceira idade. Já está, a força que ele tinha, o vigor que ele tinha foi embora. E ele vai entender que tudo é vaidade. Tudo que nesse mundo, o próprio livro, o próprio Salomão vai dizer que debaixo do céu não há nada novo. O que nós estamos vendo hoje está se repetindo no passado. Não há nada novo. A violência é a mesma do passado, não é nada novo. Na época, no tempo dos netos de Adão, a Bíblia vai dizer que um homem, ele vai chamar a sua mulher e vai dizer, olha, eu matei um homem porque ele pisou no meu pé. Naquela época, a diferença, a violência, não sabe, é a mesma coisa, não muda nada, não é nada novo. Salomão vai dizer, não é nada novo. E ele vai entender que é uma vaidade. Não adianta você querer ficar rico, não adianta você querer ficar milionário, ter sabedoria e no final você não conquistar a sua salvação, não conquistar a vida eterna. Versículo 4: faça isso antes, e as portas da rua se fecham, e o ruído das pedras do moinho se torna difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das jardas e todas as harmonias, filhas da música, começaram a desaparecer. Eu lembro que a minha avó, antes de partir, ficou 3, 4 anos na cama. Não tinha condições de levantar nem para ir para o banheiro. Quando a porta se fecha, imagine o sentimento da pessoa que gostava de exercitar, que ia lá no quintal mexendo, aquela pessoa que não gostava de ficar parada, estava sempre se movendo, e de repente do nada acabou aquilo. Busca o Senhor, antes que a porta se feche. A porta aqui não é a porta da salvação, a porta é a oportunidade que vocês têm para buscar e menosprezam. E dentro de buscar é a tua salvação que está em risco, está em jogo. Olha, faça isso antes que feche as portas da rua, a pessoa tem mais acesso. O ruído, a audição já foi embora. Do moinho se torna difícil de ouvir. Quando você levantar a voz das águas, olha só. Quando eu morava aqui na Alta Boa Vista, muitas vezes a gente acordava com o barulho dos pássaros cantando. Mas quando o corpo vai avançando, as células dos olhos, do tímpano, vão morrendo cada vez mais, busca o Senhor, lembre-se do seu Criador, antes que cheguem os dias maus. Versículo 5. Quando você tiver medo do que é alto, de espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira, e o gafanhoto lhe for um pelo, e quando você
perder o apetite, porque o ser humano vai morar no inferno. E os pranteadores andarão rodeando pela terra. Ele está falando algo aqui muito forte. Né? Quando as pessoas vão tendo a idade, parece que ela cresceu 10 metros de altura, quando ela olha para baixo, está com medo, anda sozinha. E aí aquela necessidade de pegar em alguma coisa, um corrimão, ou pegar um cajado, uma bengala. E tem um detalhe aqui, que o gafanhoto, quando nós vamos olhar para o livro de Joel, o sentido do gafanhoto é o quê? Devorador. Mas não, esse gafanhoto não é nesse sentido. É no sentido do gigante forte, do guarda, antes do guarda vermelho, e ele está debilitado, sem força, sem saúde, não tem uma fonte de renda, e aí, meu Deus, e agora? O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha esposa? O que vai ser dos meus netos? Porque o gafanhoto depende do sustento. Ele está perigo, olha, porque desde que as mal chega, não tem que a pessoa ficar na terceira idade. Quantas pessoas que do nada sofrem um acidente, fica na cadeira de roda, cai do cavalo, vai uma bala perdida. Não precisa esperar a velhice chegar, porque o fato é que sempre vai ter pessoas que dependem de nós, que dependem de vocês. Então Deus está vivendo, busque Ele. Busque. Ele está vivendo, que a pior coisa que tem, a pessoa ter filhos em casa e se sentir impotente de fazer alguma coisa pelos seus filhos. O filho chegar, pai, eu quero um carrinho, pai, você pode trazer um biscoito de chocolate para mim? A coisa é tão simples. E o pai fala assim, olha filho, o papai não tem condições. É doloroso isso. Versículo 6. Lembre-se do seu Criador, antes que rompa o fio de prata e que despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e que desfaça a roda junto ao poço. Ele está dizendo aqui, o que é mais precioso nessa vida? É a salvação. A salvação só é muito preciosa porque a nossa vida, a tua vida, ela é uma vida eterna. Quando Deus vai fazer o homem, Ele vai soprar o fôlego de vida. Aquilo que está dentro de nós, dentro de você, é uma porção de Deus. Jesus vai dizer, olha, não saber se vós sois Deus. Nós somos Deus nesse sentido, porque o fôlego de vida que está dentro de nós é eterno. O corpo vai desfalecer, o corpo vai voltar para o pó, mas o que está dentro de você, nada pode destruir, vai viver eternamente. E a preocupação é essa: aonde nós iremos? Para o céu ou para o inferno? Viver a eternidade. Então a vida, o copo, o vaso, ele tem um valor altíssimo. Nós somos muito preciosos para Deus. A Bíblia diz que pode juntar todas as riquezas desse mundo, mas não tem condições de pagar pela tua alma. A tua alma é valiosa. É por isso que ele faz de tudo para conquistar a tua alma. Ele quer a tua alma, ele quer a tua vida. Então quando a pessoa, quando isso que quebra o fio de prata, o copo de ouro, o canto junto à fonte, a roda junto ao poço. Aí vem o versículo 7. Então, e o pó volta à terra. E o espírito volta para quem? Volta para Deus. Que o deu. Mas como é que Deus deu isso? Foi o vida. Essa porção de Deus
que há dentro de mim e dentro de você, um dia vai retornar para Deus. Mas preste atenção, essa porção não é você, não é a sua alma, não é. Ele continua aqui no versículo 8: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas misturado, por que você fala que esse espírito não é nós? Não, é aquilo que está na boca de Deus. A Bíblia diz que quando Deus soprou na narina dos homens, ele passou a ser alma vivente. Alma vivente. Então, o que é eu, dentro de mim é uma alma. Na linha teológica, ele defende que o ser é tricotomista. O que é isso? Ele é composto de corpo, alma e espírito. Então, onde está isso, Cristo? Eu vou te mostrar uma referência aqui. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer: o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e que o Espírito e volta para Deus, né? Nós lemos lá no pregador, a alma, que é o seu eu, o seu interior, e o corpo, segundo o Eclesiastes, voltará ao pó. Ele vai dizer assim, ó: de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. É para você guardar o templo do Espírito Santo. O teu corpo é o templo do teu Espírito Santo. O teu corpo não é um corpo para ser marcado por um objeto, por uma tatuagem, por um título, não. O teu corpo é de Deus. O teu corpo não pode ser jogado fora através da prostituição. Não! O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas nós temos um detalhe aqui. O Espírito vai para Deus. O corpo vai retornar ao pó. Mas a alma, para onde vai a alma? Vai depender da tua escolha. Eu creio que a maioria aqui, 100%, bom, 100%, mas eu tenho 90%, já decidiram, já entregaram a sua vida a Deus, de corpo e alma, que abandonou. Olha, eu decidi abandonar o mundo. Porque o mundo anda na contramão de Deus. Tiago vai dizer: aquele que faz amizade com o mundo, esse constitui-se inimigo de Deus. Não tem como eu ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Uma vez que eu sou amigo do mundo, então eu sou inimigo de Deus. Olha só que interessante aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 43. São 3 exemplos que eles colocam aqui, mas vou colocar um só, como coloquei. Olha só: e se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida, ou seja, na vida eterna, no reino de Deus, do que entrar, né? Do que entrar aleijado, ó. Vamos lá. Corta, porque é melhor você entrar aleijado na vida do que ter as duas mãos e eu quero fazer amizade com o mundo. Amizade com o mundo: 2 mãos, 2 pernas, 2 olhos no inferno. Tem problema. Mas se eu quero ir para o céu, não é que literalmente eu vou pegar uma faca, essa mão me faz roubar. Essa mão pode fazer mal, vou pegar a faca. Não é isso. É você entender que para entrar no reino de Deus, nós precisamos de uma vida de renúncia. Nós precisamos negar o mundo, negar a nós mesmos, as nossas próprias vontades. Paulo vai dizer aqui: conservado, olha, o teu corpo, conservado íntegro. O meu corpo é para a honra e a glória do Senhor. O teu corpo é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Conservar puro, íntegro. Ele vai dizer: do que ir para o inferno, para o fogo que nunca o quer. Misericórdia. 24 horas por dia o fogo queimando. E olha só, tem um porém. Versículo 44: onde não lhe morde o verme,
e nem um pouco se apaga. Temos que ter muito cuidado, a igreja não pode. Eu sei que é profético, a igreja vai dormir, mas nós temos que nos esforçar. Eu sei que tem muitas pessoas que vêm à igreja, se arrastando. Eu vou para a igreja contra a minha vontade, mas glória a Deus, vocês venham. Vocês lutaram contra isso. Vocês foram perseverantes. Eu não estou com pico de vontade, de raiva, mas eu vou. E vocês chegaram. Vocês estão lutando contra os somos. Vocês estão lutando contra a carne, contra a sua vontade. A minha vontade é estar em casa, porque amanhã, 4 horas da manhã, eu tenho que levantar, eu tenho que ir para a empresa, 6 horas eu tenho que estar lá já servindo o patrão. Eu poderia estar muito bem agora de casa, descansando, com as pernas esticadas, vendo um filme lá, não é? Só que a nossa salvação não podemos brincar. Temos que levar isso a sério. Voltando aqui ao livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. E aí, o conselho que ele vai dar. Ele era jovem, rico, tinha as 1000 mulheres. Todos os mistérios para ele era coisa, um tapinha resolvia. Não tinha dificuldade de desvendar o mistério, o segredo. Mas ele vai dizer aqui, ó, de tudo o que te ouviu. A conclusão é: tema a Deus e guarde os teus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Vamos ver se tem a continuidade aqui. De cada pessoa, de cada homem, de cada um. Ele vai falar assim: poxa, eu já vivi de tudo nessa vida, meu Deus já viu tudo. Eu tenho toda a sabedoria, olha, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já passei, eu estou falando com experiência própria. Em primeiro lugar, tudo é vaidade. Soberba, vaidade. Então, o conselho que ele faz, a conclusão, a súmula é: tema Deus. Tema Deus. Guarde a sua palavra. O culto de quinta-feira nós falamos sobre isso, os 2 fundamentos. Que o homem que ouve a palavra de Deus e a pratica, que é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, veio as chuvas, os ventos sopraram e ímpio contra aquela casa permaneceu de pé, porque ele foi estruturado na rocha, que é Jesus, mas ele guardou, guardou a palavra, pegou de guardar. O Salomão vai falar a mesma língua. A conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos, de cada pessoa. Versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo aquilo que nós fazemos escondido, quando os olhos não estão olhando para nós, isso tudo vai ser mostrado. Tudo vai ser mostrado. Embora a pessoa pode ser salva. Nós aceitamos Jesus, passamos pelas águas, participamos da Santa Ceia, mas vacilamos, erramos e veio. Esse detalhe, no grande dia, vai dar a multidão. Não é? Vamos se viver hoje. Aí eu e você lá, glória a Deus, pelo menos somos salvos, né? Mas aí vai as obras ocultas, quer que sejam boas ou más, vão ser reveladas. E aí está a irmã Heloísa ali, olhando para a minha cara: missionário, que é isso? Tu fez isso mesmo, missionário? Estou acreditando. Quer que seja boas ou más, vai ser mostrado. Fazemos obras boas, mas nós não somos ficar tocando as trombetas, falando: olha, eu fiz, eu ajudei, eu vi um mendigo lá na rua, comprei uma quentinha para ele. Você não precisa falar para ninguém. O teu pai que vem em segredo vai saber o que vai em segredo, está entendendo agora? Mas essas boas obras vai ser mostrado também. Mas a preocupação que fica nessa noite aqui: o Espírito que há em mim, que é em você, independente se a pessoa é ruim ou boa,
Esse espírito vai voltar para Deus porque é pertence a Deus. O nosso corpo vai ser, vai se dissolver na terra, vai virar pó. Mas a alma, como é que está a tua alma? E não existe nenhum meio de salvação a não ser pela pessoa do Senhor Jesus. Marcos capítulo 16, que diante vai dizer, ligue por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E de acordo com o Evangelho de João, e aquele que não crê já está o quê? Eita, não estou ouvindo, está condenado. Então o inferno é algo sério e médico de preocupação. E nessa noite Deus nos dá uma oportunidade. Você que está aqui nesta noite, talvez, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Missionário, a minha vida está toda errada, não importa. Jesus vai te vir como está. Você vai permanecer como está. Deus vai fazer a obra, Deus vai libertar, Deus vai trazer mudança. Não adianta você querer se consertar, porque nunca vai conseguir. Jesus vai dizer lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. O primeiro passo é temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. E nessa noite, eu quero aqui fazer um apelo de salvação para as vossas vidas. Você que ainda não entregou a sua vida. Quando eu falo entregar a sua vida, é abandonar o mundo, abandonar os deuses, abandonar as idolatrias. É você olhar para Jesus e chegar a Jesus morrendo naquela cruz. Ele morreu por você. E Jesus está dizendo assim: olha, eu quero te salvar. Mas para eu salvar você, você precisa crer. Você precisa crer. Porque se não crer, não tem como se batizar. E aí eu faço um apelo. Você que não importa como está a sua vida lá fora, não importa o que você fez hoje, há 3 horas atrás, mas o que importa é que hoje você tome uma decisão importante. É mais importante de toda a sua vida. É quando você levanta a sua mão e aceita o Senhor Jesus como o único Salvador. Nós temos essa pessoa nessa noite. Que o Espírito Santo venha converter. Que o Espírito Santo comece a trabalhar onde eu não tenho competência para trabalhar. Jesus não veio para condenar. Jesus não veio para julgar. Jesus veio para salvar, para que todos tenham vida eterna. Jesus veio para salvar. Nós temos essa pessoa que queira entregar a sua vida. Senhor,